Salve galera, beleza? Bom, mais um vídeo aqui muito bacana que a gente preparou para vocês, eu e a minha equipe, onde a gente vem preparando diversos conteúdos focado em como você consegue utilizar tanto ferramentas em cada etapa da jornada. A gente preparou aqui um grande conteúdo, um grande planejamento, onde vai desde a parte de planejamento de todas as etapas de uma prestação de serviço dentro do entretenimento, né, agências de serviço, empresas aí de prestação de serviços dentro desse segmento, como facilities, terceirização de mão de obra, serviço de drinks, consultorias, entre outros que estão alinhados com Brand Experience, revendas de marcas de bebidas. São todos projetos do quais a gente já atuou, eu já atuei em algum momento, eu criei algum deles, participei de alguns outros, e são projetos que a gente já teve sucesso. E o que a gente vai fazer aqui é replicar agora esse modelo. Para isso, a gente vai envolver toda uma visão 360. O que é uma visão 360? Ou seja, dentro de uma prestação de serviço, você tem tem departamentos, né? Enquanto empresa, você tem um financeiro, um RH, um jurídico para poder fazer seus contratos, garantir que as coisas vão ocorrer bem. E também existem as ferramentas, as tecnologias, os processos e dentro disso as metodologias. E os métodos que a gente utiliza, eles são baseados em estudos, né, que grandes empresas utilizam. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é trazer uma dessas ferramentas de metodologias ágeis que nos facilita mapear tudo e qualquer tipo de problema. Essa ferramenta, que é a análise SWOT, vocês já estão vendo aí, ela também é conhecida aqui no Brasil como FOFA, né? Que é justamente as fraquezas, as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. E aí, em inglês, né, fica aí o termo aí SWOT, beleza? Então, dentro disso, o que a gente busca fazer? A gente busca justamente trazer conteúdos que vão facilitar desde uma ideia de planejamento até de uma ideia de uma análise. A análise SWOT já fala, né? Ela é baseada em uma análise. Então, o que a gente vai analisar é justamente a capacidade que você, enquanto negócio, você, enquanto empreendedor ou enquanto gestor ali de uma área da sua empresa, da sua agência, consegue fazer análises internas e externas de forma positivas e negativas, ok? Então, rapidamente explicando aqui cada uma delas, então a gente tem a parte de força, que é de bom e está sob o seu controle. O que você tem como serviço que de fato não somente você, mas que você realmente consiga aplicar aquilo e está sob o seu controle. Na parte de fraquezas, o que há de ruim e que está dentro do seu controle, ou seja, o que você vai analisar, quais são as mudanças que você pode fazer dentro desse processo, porque está sobre o seu controle, está sobre o seu domínio. Então, sobre o seu domínio. Então, isso com certeza é uma fraqueza. De um outro lado, você tem as oportunidades. As oportunidades são as coisas que foram boas, mas estavam fora do seu controle, ou eu estou utilizando aqui numa ideia temporal como fosse algo que já aconteceu, ok? Mas a análise SWOT ela pode ser analisada também para o futuro, ou seja, você vai montar uma nova operação, você vai abrir um novo serviço, você vai começar a trabalhar nessa empresa. Então, quais são as suas capacidades, né, fortes que você vai conseguir aplicar nessa empresa? Do outro lado, quais são as suas fraquezas para que você tome conta delas? E quais serão as oportunidades que você vai ter com esse novo serviço ou com esse novo job? E quais são as ameaças que você tem também? Então, ele serve tanto para a vida pessoal, como profissional, como também empreendedor, até grandes empresas utilizam. E também serve para analisar vários contextos, tanto no que aconteceu, tanto no que está acontecendo, quanto também no que eu enxergo para o futuro daquele negócio. Então, sem mais delongas, vamos aí avançar um pouquinho sobre o como que eu consigo aplicar esse método
olhando para algo que é do nosso mercado. Eu trouxe aqui para vocês, justamente, uma base, a gente falando de controle de acesso. Então, como que eu consigo, através do tema, né, ou do processo controle de acesso, fazer uma análise SWOT. Então, pensa que teve um evento, vocês tiveram uma alta demanda de contratação, ou você é um gestor de escala, ou você é um líder operacional, ou até mesmo o dono da empresa, certo? Então, quais foram as forças que contribuíram de forma positiva, que estava sobre o seu controle, no controle de acesso? Aqui eu trouxe alguns exemplos, entendendo que essa agência já é uma agência com uma visão mais tecnológica, ou seja, ela está utilizando um aplicativo e, por isso, ela trouxe as forças dela, que é o quê? Gestores capacitados, ou seja, esses gestores, seja o líder operacional ou até mesmo outro que está mais à frente do negócio na parte administrativa, eles são capacitados. A localização fácil do ponto de chegada, ou seja, o que contribuiu estava sobre a sua organização. Vamos entender que você organizou o ponto de chegada. Então, isso foi uma força sua que estava sobre o seu controle. Outro ponto era o aplicativo de controle de presença, ou seja, a empresa fez o investimento, ela conseguiu trazer tecnologia para dentro do seu processo e, no que se diz respeito a ter um aplicativo, isso é uma força que a agência traz para esse novo processo. Numa outra linha, os profissionais, a lista de profissionais atualizada, ou seja, com a tecnologia você consegue ter online a sua forma, a sua lista, ela de uma forma atualizada. Isso se dá porque você consegue, através de uma atualização rápida no sistema, conseguir ver essa informação de forma atualizada. Então, isso é uma força para quem está fazendo essa gestão de escala. Numa outra linha, os profissionais estão todos com o aplicativo instalado. Então, isso é uma força que você trouxe para dentro do controle de acesso. Então, Miller, quais são as forças que eu apliquei, que são minhas, que eu consegui executar? Foram essas. E agora, a gente vai para uma próxima etapa de como que você vai analisar as fraquezas desse seu processo, ou seja, o que estava dentro de uma visão negativa, vamos dizer, o que não deu tanto certo assim e que estava sobre o seu controle, mas só que você não conseguiu executar de forma muito bem organizada, que seja, você está fazendo uma análise e aqui a ideia é ter sempre 0 item, porque são fraquezas que você pode controlar. Você só não pode ter esses mesmos erros num próximo evento. Por exemplo, celulares de check-in descarregados. Então, você tem lá a tecnologia como ponto forte, tem os gestores treinados, mas só que você não carregou o celular para que ele possa ali fazer o check-in, caso seja essa forma de fazer check-in que você contratou. Então, você precisa ter isso de uma certa forma organizada. Bom, a segunda é comunicação prévia não realizada, ou seja, eu não fiz, né, a agência, eu vou me colocar aqui na posição de agência, a agência ela não teve uma comunicação prévia sobre alguns assuntos sobre o controle de acesso, do qual gerou algumas dúvidas nos profissionais e acabou não sendo tão bom. Ou seja, estava sob o seu controle a comunicação. Então, isso foi uma fraqueza sua. Um gestor do controle de acesso faltou. Então, isso estava dentro de uma visão agência, estava sob o seu controle, contratar uma outra pessoa caso essa não viesse. Claro que para uma visão de gestão de escala, e depois isso se torna uma ameaça. E aí eu vou explicar um pouquinho mais a ameaça, porque não estava no seu controle a pessoa faltar. Mas, enquanto o controle de acesso foi uma fraqueza, porque isso estava no seu controle, que é de um outro departamento que faz parte da empresa. Uma outra fraqueza seria a lista de stand-by, ou seja, não teve a lista de stand-by. Então, as faltas que ocorreram, eu poderia ter resolvido ou ter me prevenido se eu tivesse feito uma lista de stand-by de uma forma mais assertiva. Então, como isso não aconteceu, então acabou que eu tive alguns impactos negativos justamente porque eu não fiz uma análise sobre como que eu poderia resolver esse tipo de problema, ok? Num outro ponto,
a gente tem um controle de papel também não funcionou. Ou seja, mesmo que eu tive lá um plano B, esse plano B também ele acabou não funcionando de forma certa. Agora que eu vi ali até para que está com 2U. Então ele acabou não funcionando de forma certa porque estava com uma grande expectativa na tecnologia e acabou não sendo utilizado da melhor forma, acabou que também não ajudando muito, certo? Agora a gente vai para um terceiro ponto, que é justamente as oportunidades. O que foi bom esteve fora do meu controle. O que eu poderia ter realmente, com base em tudo que aconteceu, eu poderia ter aproveitado ou ainda posso aproveitar com base no que eu estou analisando. Bom, uma oportunidade boa que teve e algo que pode se manter é a internet boa do local. Então, essa internet boa, por exemplo, ela contribuiu para uma oportunidade, que, ou seja, não estava dentro do meu controle, mas só que foi algo bom que aconteceu. Então, foi uma oportunidade boa e agora de eu entender o quanto esse local ele é bom em ter internet. Um outro, o tempo bom está ensolarado e também colaborou, né? O tempo bom ensolarado colaborou. Então, o que aconteceu? Ou seja, uma oportunidade ali, né, de justamente com base no tempo, ou seja, não está no seu controle isso. Então, como não está no seu controle, você tem uma oportunidade ali do que foi bom e estava fora do seu controle, ok? O aplicativo funcionou bem, é uma outra oportunidade, porque o aplicativo ele não está no seu controle, ok? E ele aconteceu que ele funcionou bem, assim como o fator externo tempo ele deu bom, né? Ficou ensolarado, e assim como também a tecnologia de internet daquele local também era uma boa oportunidade ali. O cliente gostou do serviço com tecnologia, ou seja, não estava no meu controle o cliente gostar ou não, mas ele gostou. Então, a partir daí, quais ações que eu tomo, uma vez que eu identifiquei essas oportunidades de melhoria ou até mesmo de, não somente de melhoria, mas até mesmo do que é bom e não é dentro desse processo de oportunidades, beleza? Um terceiro ponto dentro do controle de acesso, o que há de ruim não está controlando, ou seja, quais são as ameaças que eu tive que não estava no meu controle. Então, a possibilidade de falta de internet, então isso foi uma grande ameaça. O cliente não está acostumado com tecnologia, ou seja, embora o cliente ele tenha gostado, ele não estava acostumado. Então, eu tive que fazer um processo mais denso ali, chamar ele mais no mano a mano, falar mais no olho, mostrar para ele quais são todos os pontos positivos para que ele não de fato tornasse essa ameaça algo que de fato fosse impactar o controle de acesso, até mesmo a entrega do serviço como um todo. O aplicativo de controle de presença, ou seja, ele era uma ameaça ao ponto que ele, numa outra ponta, ele me traz uma fortaleza, porque eu disse ao cliente que eu teria isso, estava sob o meu controle, porém, o fato dele talvez não funcionar a parte de tecnologia poderia sim impactar no meu serviço, ou seja, então isso também é o ponto que é a minha fortaleza pode também ser minha ameaça, porque não estava 100% no meu controle. O que eu trouxe lá era que eu tinha esse aplicativo como força, ou seja, minha agência é tecnológica, não quer dizer que esse aplicativo vai funcionar bem sempre, então isso acaba também sendo uma ameaça. O tempo pode ficar chuvoso mais tarde, então dentro desse planejamento, e eu estou colocando aqui, né, como se já tivesse acontecido, então até o tempo verbal ali ele está errado, mas o tempo poderia ter ficado chuvoso mais tarde. E isso, com certeza, é uma ameaça, porque não está no meu controle, não tem o que eu fazer, e está de uma forma externa, trazendo algum tipo de impacto negativo. E a transformação digital que eu trouxe, que é justamente a ameaça onde o nosso mercado de entretenimento, ele está cada vez, né, ele precisa cada vez mais dessa transformação. Então, isso ainda é uma grande ameaça para negócios que estão aplicando tecnologia em seu processo, desde o pré, no durante e no pós. Então, essa é a parte de análise SWOT, uma ferramenta muito bacana que eu deixei aqui para vocês. Eu vou deixar um link aqui embaixo com a planilha,
onde você consegue acessar essa planilha, você consegue puxar justamente essa visão do que é análise SWOT. Não deixa de pesquisar, esse é um conteúdo complementar. Ele vai ter também dentro do nosso curso Agência 10.0 de uma forma muito mais ampla, de uma forma, né, ou seja, quase uma hora aí falando só de análise SWOT, onde a gente vai trazer uma densidade maior em relação a dados, a como de fato, né, utilizar, em quais momentos aí de uma pós-produção ou de uma pré-produção, ou até mesmo ali uma ação rápida em cima do evento que você está atuando, e às vezes é um evento de mais de um dia, você consegue aplicar análise SWOT e trazer esse processo ali naquele dia mesmo e já trazer melhorias no segundo dia, por exemplo, daquele evento ou daquela jornada que você está participando, tá bom? Então, com base nisso, a gente vai agora, depois, né, trazer outros conteúdos como o PDCA, o 5W2H, são duas ferramentas complementares à análise SWOT. O PDCA ele é muito focado em justamente você fazer esse planejamento, né? Agora que você já tem a base de dados, a base de análise, você tem análise, então vai agora fazer um planejamento, vai executar aquele planejamento, vai analisar novamente, né? Se você vê aí o C, que é o consult, né? Ele é a parte de consulta do PDCA, que é consultar os resultados, que é justamente onde entra a análise SWOT. E o A é de ação, né? Ou seja, deixa eu tomar uma ação em cima dessa consulta que eu estou fazendo e, novamente, replicar esse processo. De um outro lado, você tem o 5W2H, que é uma ferramenta, também uma metodologia, que você consegue trazer quem, quando, onde, o porquê, o quanto, né, que são as perguntas que você faz dentro desse processo para justamente conseguir entender que se vai acontecer algo, quem que é o responsável, até que prazo que ele tem, como que ele vai fazer isso, por que que ele vai fazer isso, quanto custa isso, em qual prazo isso vai ser entregue. Então, são mais duas grandes ferramentas que a gente vai utilizar em breve, vai trazer conteúdo aqui em breve para vocês. Espero que contribua muito aí com a visão do que são essas ferramentas e como a gente pode aplicar elas dentro aí do entretenimento, beleza? Então é isso, compartilha aí o nosso canal, comente, salve, né, na sua lista aí de conteúdos, curta, direcione ele para outras pessoas que também são desse segmento. Eu sou Miller Vieira, a gente está focando aqui num conteúdo que chama Agência 10.0. Dentro desse Agência 10.0, a gente vai trazer os serviços, a gente vai trazer o back-office, os departamentos, a gente vai trazer marketing, a gente vai trazer venda, como conquistar clientes, como qualificar profissionais, como recrutar, como contratar, como controlar o acesso, como fazer pagamentos em lote, como cobrar o cliente de uma forma organizada, ferramentas que são muito utilizadas dentro do segmento aí de entretenimento. Fechado? A gente está aí no YouTube, por onde vocês estão nos acessando nesse momento, no LinkedIn também como Miller Vieira, o Instagram também como Miller Vieira e o Facebook também. Então, siga a gente, compartilha nosso conteúdo. A gente fica aí muito feliz em poder falar sobre o nosso conhecimento e o que a gente vem aplicando no nosso segmento aí de entretenimento, que carece tanto aí de pessoas mais profissionais de forma administrativas, mais gestores, mais organizadores, mais planejamento. Beleza? Tamo junto, pessoal. Fui.